Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Documentário Nerd, o seu canal de série, filmes, animes e, óbvio, documentário. No vídeo de hoje vamos discutir e vamos refletir sobre um dos documentários que teve na sua estreia umas questões polêmicas. O nome dele é O Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes Sociais foi um documentário lançado na Netflix em 2020 e contou com participação de ex-funcionários executivos de empresas que você já conhece, como a Google, o Facebook e o Twitter. Esses executivos eles vão expor os perigos causados pelas redes sociais na sociedade. Imagina o seguinte, que você hoje tem acesso ao Instagram, TikTok, YouTube e outras plataformas e que sim, por detrás dela tem um algoritmo que lhe cadencia a cada dia está mais viciado nessas questões. Então você já viu aquele menino, aquela menina que não sai das redes sociais, que não consegue desprender o olho do celular? É justamente essas são algumas das questões que o documentário vai trazer para a sociedade pensar um pouco e refletir como é que isso pode ser prejudicial ou bom ao mesmo tempo. É uma boa pedida aí, né? Os principais pontos abordados no documentário é justamente a manipulação de dados, né? O documentário ele vai expor como as redes sociais coletam e utilizam dados pessoais das pessoas para direcionar nossas escolhas e comportamentos. Como, por exemplo, já viu aquela pesquisa que você estava fazendo de um sapato, de uma camisa, de um celular? E que no Facebook, no Google ou em outra plataforma que você começa a acessar outro site e começa a aparecer do lado a propaganda, é mais ou menos isso. Então, teve até essa discussão nos Estados Unidos, né, com o Zuckerberg, justamente se os dados pessoais das pessoas não estavam sendo distribuídos para as empresas, para justamente utilizar esses dados para sugerir determinadas escolhas de produto ou até mesmo influenciar em comportamentos. E é verdade, se você pegar determinadas dancinhas no TikTok ou Instagram, ela influencia no comportamento e a sociedade começa a fazer essas coisas ao longo do tempo, né? Então, o documentário vai trazer justamente como esses executivos e pessoas que criaram muito desses algoritmos acham ter uma visão ruim desses algoritmos, mas que pode ser sim utilizado com coerência em determinadas idades, mas que, por exemplo, para adolescentes e crianças não é recomendado. O segundo ponto abordado no documentário é justamente o vício e o impacto na saúde mental. Por exemplo, a exploração do vício gerado pelos algoritmos das plataformas e seus impactos na saúde mental, especialmente entre os jovens. Então, tem jovens que eles passam de 6 até 12 horas de relógio vidrados no seu celular, ou no Instagram, no WhatsApp, em outras áreas que eles utilizam, e eles esquecem até da vida. E isso naturalmente o prejudica, seja no seu trabalho, nos seus estudos e na sua relação familiar. Então isso causa, de certo modo, um dano mental que os executivos vão trazer no documentário. E também o poder dessas plataformas. A discussão que o documentário traz é justamente sobre o poder das grandes empresas de tecnologia na formação de opinião e na disseminação de informações. Então, uma determinada plataforma, ela pode sim moldar opiniões das pessoas ou até mesmo criar informações que podem ser verdadeiras ou falsas com o tempo, né? Agora, é interessante pensar numa análise mais profunda que o documentário vai trazer, né? Ele utiliza dos testemunhos desses ex-funcionários, né, dessas empresas de tecnologias e esses especialistas que eles compartilham insights valiosos sobre os funcionamentos internos dessas plataformas. Então, por exemplo, aquela notificação que aparece nos aplicativos, né, na cor vermelha, ela é utilizada de forma intencional, pois a cor vermelha lhe chama a atenção. Imagine se fosse na cor branca, você não ia nem dar muita relevância, né? Então, esses programadores, eles colocam como essas notificações que aparecem ali em vermelho, elas fazem parte de um ciclo que faz com que você continue viciado nesse determinado aplicativo ou plataforma. Mas o que isso tem a ver com a realidade, né? Como o documentário mistura dramatizações ficcionais com fatos reais para ilustrar o impacto das redes sociais em volta das vidas diárias das pessoas. Então, durante o documentário, você vai ver várias pessoas que não são pessoas, vamos dizer, reais, né? São atores que estão interpretando ali como é que esse vício funciona na vida real e como é que as pessoas ficam tão imersas nessas plataformas que esquecem, de fato, de viver as suas próprias vidas, né? E aí existem algumas questões a ser colocadas, né? Sobre a conscientização e a mudança. Por exemplo, a importância de estar ciente dos mecanismos por trás dessas redes sociais para tomar determinadas decisões. Então, vamos dizer que você não consegue me explicar como é que funciona determinados
algoritmos. Você só sabe que funciona, né? Por exemplo, quando você tá no TikTok, no Instagram ou no Kawaii, por exemplo, quanto mais você assiste um determinado vídeo, um determinado assunto, mais sugestões ou é sugerido para você vídeos com aquele nicho. Então a pergunta é, se eu continuar seguindo, assistindo aquele nicho, eu vou ficar sempre preso àquilo? Então, qual de fato é a veracidade, a verdade por detrás disso, né? E aí é justamente que esses executivos e ex-funcionários, eles trazem que de fato a ideia é lhe prender nesse ciclo vicioso que se torna, né? E aí entram algumas discussões, né, sobre a necessidade de regulamentação dessas redes sociais, né? Até que ponto isso vai interferir na liberdade das pessoas e até que ponto isso é benéfico, né, a quem eles querem proteger. É importante dizer, né, que toda regulamentação, toda regulação gera algum ruído no início e tal. Então é difícil opinar se isso é viável ou não ou de que forma seria feito, né? É uma discussão que está em todo mundo atualmente. E como é que seria feita essa regulamentação, essa regulação dessas redes sociais? O documentário é incrível, ele tem mais ou menos 1 hora e 30 minutos, né? É bom, traz algumas coisas importantes, como essa questão que eu sinalizei para vocês sobre as notificações, que é algo que é interessante, né? Quanto mais você vê aquela notificação de qualquer aplicativo, você tem tendência a clicar e ficar ali preso nela. Como aquele Reels que tem, né? Que você, quanto mais você clica, mais vai subindo, vai aparecendo outros vídeos com aquele mesmo assunto e você vai ficando preso por horas. Então assim, quantas vezes você já ficou mais de 5, 6 horas preso, vridado naquele conteúdo, na determinada plataforma, esqueceu que tinha que lavar a louça ou que tinha que ir trabalhar. Isso é bem rotineiro. Então, o documentário ele traz vários aspectos, várias opiniões que são interessantes, até mesmo para você pensar. Por exemplo, uma das coisas que eles utilizam é para você desligar as notificações do celular. Então, você pode continuar acessando o Instagram, o Kawaii, o TikTok, outras plataformas que vocês podem acessar, mas desligando a notificação, porque faz com que toda vez que você abrir o celular, você não precisa necessariamente clicar naquilo de forma obrigatória, né? De forma sendo obrigado a isso. Então, em resumo, o dilema das redes nos faz pensar sobre nossa relação com a tecnologia e nos alerta sobre os efeitos negativos que podem surgir do uso indiscriminado das redes sociais. É um chamado para uma reflexão mais profunda sobre como queremos interagir com essas plataformas no futuro, né? Como é que nossos filhos vão interagir, como é que nós vamos utilizar isso nas nossas vidas ao longo do tempo. E chegamos assim ao final dessa análise desse documentário incrível que é o Dilema das Redes, né? E aí eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acharam desse documentário. Compartilhe suas opiniões aí nos comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscreva no canal. E ative as notificações, claro, né? Para que você não perca nenhum dos novos conteúdos que serão lançados aqui no canal. Valeu, galera. Documentário Nerd partiu.